4 Esdras, parte 5, capítulo 14. No terceiro dia, enquanto estava sentado debaixo de um carvalho, eis que veio uma voz de um arbusto oposto a mim e disse: Esdras. Disse eu: Eis-me aqui, Senhor, e me levantei. Então ele me disse: Revelei-me em um arbusto e falei com Moisés, quando meu povo estava em escravidão no Egito. E o enviei, e ele conduziu meu povo para fora do Egito. Eu o levei ao Monte Sinai, onde o mantive comigo por muitos dias. E lhe disse muitas coisas maravilhosas, e lhe mostrei o segredo dos tempos, e lhe declarei o fim dos tempos. Então lhe dei ordem, dizendo: Publicarás abertamente estas palavras, e sobre estas guardarás segredo. Agora te digo: guarda em teu coração os sinais que te mostrei, os sonhos que tiveste e as interpretações que ouviste. Pois será tomado de entre os homens, e daqui em diante viverá com meu filho, e com os quais são tu, até os tempos terminem. Pois a era perdeu sua juventude, e os tempos começaram a envelhecer. Pois a era é dividida em 12 partes, e 9 delas já passaram, bem como metade da 10ª parte. Portanto, restam 2 partes e meia. Agora, portanto, coloca a tua casa em ordem e reprove teu povo. Conforta os humildes entre eles e instrui os sábios. E agora renuncia à vida corruptível. E põe de lado teus pensamentos mortais. Afasta de ti os deveres humanos e renuncia à tua natureza fraca. E põe de lado os pensamentos que são mais dolorosos para ti e dá-te pressa para escapar destes tempos. Pois males piores que o que viste agora serão cometidos daqui por diante. Porquanto mais fraco o mundo se torna por causa da idade, mais os males se multiplicam entre os seus habitantes. Pois a verdade ficará mais longe e a falsidade mais perto. Pois a águia que viste na visão já se apressa em vir. Então respondi: Deixa-me falar em tua presença, Senhor. Pois eis que vou, como me ordenaste, reprovarei o povo que agora vive. Mas quem advertirá aquele que ainda não nasceram? Pois o mundo está em trevas e seus habitantes sem luz. Pois tua lei foi queimada e assim ninguém sabe as coisas que foram feitas ou serão feitas por ti. Se então encontrei favor diante de ti, envia o Espírito Santo a mim e escreve tudo o que aconteceu no mundo desde o princípio. As coisas que estão escritas na lei, para que os homens possam encontrar o caminho e para que aqueles que desejam viver nos últimos dias possam viver. Ele respondeu: Vai e reúne e dize-lhes para não procurá-lo por 40 dias. Mas prepara para ti muitos tabletes e leva contigo Sareia, Dábria, Selemia, Etano e Aziel. Estes 5 porque são treinados em escrever rapidamente. E virás aqui e acenderei em teu coração lâmpada do conhecimento, que não será apagada até o que estás prestes a escrever esteja pronto. E quando tiveres terminado, algumas coisas tornarás públicas e outras entregarás em segredo aos sábios. Amanhã, a esta hora, começarás a escrever. Então fui, como ele ordenou, e reuni todo o povo e disse: Ouvi estas palavras, ó Israel. No princípio, nossos pais moraram como estrangeiros no Egito e foram libertos ali. E receberam a lei da vida que não cumpriram e que vós também transgredistes depois deles. Então, uma terra vos dada como possessão na terra de Sião. Mas vós e vossos pais cometeram iniquidade e não guardaram os caminhos que o Altíssimo vos ordenou. E por ser justo juiz no devido tempo, tirou de vós o que vos havia dado. E agora estáis aqui e vossos irmãos estão no interior. Se então mantiverdes controle em vossa mente e disciplina em vosso coração, sereis mantidos vivos e depois da morte alcançareis misericórdia. Pois, depois da morte virá o juízo, quando viveremos novamente. E então, o nome do justo se tornará manifesto e os atos dos ímpios serão revelados. Mas que ninguém venha a mim agora, nem procure por 40 dias. Assim, tomei os 5 homens, como me havia ordenado, e partimos para o campo e ficamos ali. E no dia seguinte, eis que uma voz me chamou, dizendo: Esdra, abre tua boca e bebe o que te dou a beber.
Então abri minha boca e eis que um copo cheio me foi oferecido. Estava cheio de algo como água, mas sua cor era como de fogo. Tomei e bebi. E quando bebi, meu coração transbordou de conhecimento e a sabedoria aumentou em meu peito, pois meu espírito manteve sua memória. E minha boca foi aberta e não se fechou mais. E o Altíssimo deu entendimento aos 5 homens, e cada um, por sua vez, escreveu o que era ditado em caracteres que não conheciam. Ficaram ali por 40 dias e escreviam durante o dia e comiam à noite. Quanto a mim, falava durante o dia e não guardava silêncio à noite. Assim, durante os 40 dias, 94 livros foram escritos. E quando os 40 dias terminaram, o Altíssimo falou comigo, dizendo: Publica os 24 livros que escrevestes primeiro, e deixa que os dignos e os indignos os leiam. Mas guarda os 70 que foram escritos por último, para dá-los aos sábios entre o teu povo. Pois neles está a fonte do entendimento e da sabedoria, e um rio de conhecimento. E assim fiz. Capítulo 15. O Senhor diz: Eis que fala aos ouvidos do meu povo as palavras da profecia que colocarei em tua boca. E farei com que sejam escritas em papel, pois são fiéis e verdadeiras. Não temas tramas contra ti e não te perturbes pela incredulidade daqueles que se opõem a ti. Pois todo incrédulo morrerá em sua incredulidade. Eis, diz o Senhor, que trarei males sobre o mundo: espada, fome, morte e destruição. Pois a iniquidade se espalhou por toda a terra e seus atos perniciosos chegaram ao limite. Por isso, diz o Senhor, não mais ficarei calado a respeito dos atos ímpios que impiedosamente cometeram, nem tolerarei suas práticas ímpias. Eis que o sangue de inocentes e justos clama a mim, e as almas dos justos clamam continuamente. Certamente os vingarei, diz o Senhor, e receberei todo o sangue inocente derramado entre eles. Eis que meu povo é conduzido como um rebanho para a matança. Não mais permitirei que vivam na terra do Egito. Mas o trarei na mão poderosa e com braço levantado castigarei o Egito com pragas como antes e destruirei toda a sua terra. Que o Egito e seus fundamentos pranteiem pela praga de castigo e punição que o Senhor trará sobre ele. Que os agricultores que aram a terra planteiem, porque sua semente falhará e suas árvores serão arruinadas por ferrugem, granizo e uma terrível tempestade. Ai do mundo e dos que nele vivem, pois a espada e a miséria se aproximam e uma nação se levantará para lutar contra outra nação com a espada nas mãos. Pois não haverá descanso entre os homens. Aumentando a força uns contra os outros, não terão respeito por seu rei nem pelos principais de seus líderes. Pois um homem desejará ir a uma cidade e não poderá. Pois por causa de seu orgulho, as cidades estarão em confusão, as casas serão destruídas e as pessoas ficarão com medo. Um homem não terá piedade de seus vizinhos, mas atacará suas casas com a espada e saqueará seus bens por causa da fome de pão e por causa da grande tribulação. Eis, diz Deus, que reunirei todos os reis da terra, para que me temam desde o nascente e o sul até o corrente e o Líbano, para inverter e retribuir o que lhes deram. Assim como fizeram com meus eleitos até o dia de hoje, assim também farei e os retribuirei totalmente, assim diz o Senhor Deus. Minha mão direita não poupará os pecadores, e minha espada não terá misericórdia dos que derramaram sangue inocente sobre a terra. E o fogo sairá de sua ira e consumirá os fundamentos da terra e os pecadores, como a palha que é queimada. Ai daqueles que pecam e não observam meus mandamentos, diz o Senhor. Não os pouparei, afastai-vos, filhos infiéis, não contamineis meu santuário. Pois o Senhor conhece todo aquele que transgride contra ele, por isso os entregará à morte e ao massacre. Pois agora calamidades vêm sobre a terra, e permanecereis nela, pois Deus não vos livrará, porque pecaste contra ele. Eis um sinal terrível aparecendo no Oriente. As nações dos dragões da Arábia virão com muitos carros, e desde o dia em que se puseram a caminho, seu assovio se espalhou pela terra, de modo que todos que ouvem tremem de medo.
Também os cananeus, ardendo em ira, sairão como javalis selvagens da floresta, e virão com grande poder, e se enganjarão na batalha, e devastarão uma parte da terra dos assírios com seus dentes. Então os dragões, lembrando-se de sua origem, se tornarão ainda mais fortes, se combinarem em grande poder para destruí-los. Serão desorganizados e silenciados por seu poder e fugirão. E da terra dos assírios o inimigo de Tokai os atacará e destruirá um deles, e medo e tremedeira virão sobre seu exército, e indecisão sobre os seus reis. Eis nuvem do oriente, do norte e do sul, e sua aparência é muito ameaçadora, cheia de ira e tempestade. Elas se lançarão uns contra as outras e derramarão uma pesada tempestade sobre a terra, e haverá sangue de espada na altura da barriga de um cavalo, da coxa de um homem e do jarrete de um camelo. E haverá medo e grande tremor sobre a terra, e os que virem a ira ficarão tomados de horror e tomados de tremor. E depois disso, pesadas nuvens de tempestade virão do sul e do norte e outra parte do ocidente. E os ventos do ocidente prevalecerão sobre a nuvem que foi fortalecida em ira e dissipou. E a tempestade que causaria destruição vindo do ocidente se voltará violentadamente em direção ao sul e ao oriente. E grandes e poderosas nuvens, cheias de ira e tempestade, se levantarão para destruir toda a terra e seus habitantes, e cairá sobre todo lugar alto e grandioso uma terrível tempestade. Fogo e granizo e espadas voadoras e dilúvios de água, para que todos os campos e todas as correntes fiquem abundantemente cheios desta água. E destruirão cidades e vales, montanhas e colinas, árvores e florestas, grama, campinas e seus cereais, e seguirão constantemente para a Babilônia e destruirão. Virão até ela e a cercarão, derramarão a tempestade e toda a sua ira sobre ela. Então pó e fumaça subirão ao céu, e todos que estiverem próximos dela lamentarão por ela. E os que sobreviverem servirão aos que a destruíram. E tu, Assíria, que participaste do glamour da Babilônia e da glória de sua pessoa, ai de ti, desgraçada miserável, pois te fizeste como ela. Ardonaste tuas filhas em prostituição para agradar e glorificar teus amantes que sempre te cobiçaram. Imitastes esta meretriz odiosa em todos os seus atos e artifícios, por isso diz Deus, enviarei males sobre ti. Viuvez, pobreza, fome, espada e peste, para arruinar tuas casas e trazer a ti destruição e morte. E a glória de teu poder murchará como uma flor quando aumentar o calor que é mandado sobre ti. Serás enfraquecida como uma mulher indigente que foi açoitada e ferida, para que não receba teus amantes poderosos. Trataria eu contigo tão violentadamente, diz o Senhor, se não tivesse sempre matado meu povo escolhido, exultando e aplaudindo sua morte quando estavas bêbada? Enfeita a beleza de tua face, a recompensa de uma meretriz está em seu seio, por isso receberás tua recompensa. Quanto ao que farás em meu povo escolhido, diz o Senhor, assim Deus fará contigo e te entregará às adversidades. Teus filhos morrerão de fome e tu cairás pela espada e tuas cidades serão destruídas e teu povo que está em lugar aberto cairá pela espada. E os que estão nas montanhas e nas terras perecerão de fome e comerão sua própria carne por falta de pão e beberão seu próprio sangue por falta de água. Mais infelizes que todas as outras virás e sofrerás novas aflições. E quando passarem, destruirão a cidade odiosa e destruirão uma parte de tua terra e arruinarão uma parte de tua glória quando voltarem da devastada Babilônia. E serás quebrada como um restolho e eles serão como um fogo sobre ti. E devorarão a ti tuas cidades, tuas terras e tuas montanhas. Queimarão todas as tuas florestas e tuas árvores frutíferas. Levarão cativos teus filhos e saquearão tuas riquezas e arruinarão a glória de teu rosto. Capítulo 16. Ai de vós, Babilônia e Ásia, ai de vós, Egito e Síria. Cinde-vos de pano de saco e tecido de crina e lamentai por vossos filhos, pois vossa destruição está próxima. A espada foi mandada sobre ti, e quem a mandará de volta? Um fogo foi mandado sobre ti, e quem o apagará?
Calamidades foram mandadas sobre ti, e quem as desviará? Pode alguém rechaçar um leão faminto na floresta ou apagar um fogo em um restolho quando ele começou a queimar? Pode alguém fazer voltar uma flecha disparada por um arqueiro forte? O Senhor envia calamidades a quem e quem as desviará? Fogo sairá de sua ira e quem o apagará? Ele mandará o relâmpago e quem não temerá? Trovejará e quem não ficará aterrorizado? O Senhor ameaçará e quem não ficará totalmente despedaçado em sua presença? A terra e seus fundamentos estremecem, o mar é agitado desde suas profundezas, e suas ondas e peixes ficam perturbados na presença do Senhor e diante da glória de seu poder. Pois sua mão direita, que entesa o arco, é forte, e as flechas que ele atira são afiadas, e não errarão quando começarem a ser lançadas nas extremidades do mundo. Eis que calamidades são enviadas e não voltarão até que venham sobre a terra. O fogo está aceso e não será apagado até que consuma os fundamentos da terra. Assim como a flecha disparada por um arqueiro forte não volta, assim também as calamidades que são enviadas sobre a terra não retornarão. Ai de mim, quem me livrará naqueles dias? O começo das dores, quando haverá muita lamentação. O começo da fome, quando os muitos perecerão. O começo das guerras, quando os poderes serão aterrorizados. O começo das calamidades, quando todos estremecerão. O que eles farão nessa circunstância quando as calamidades vierem? Eis que fome, praga, tribulação e angústia são enviadas como flagelos para a correção dos homens. Apesar de tudo isso, eles não se afastarão de suas iniquidades, nem serão sempre atentos aos açoites. Eis que a provisão será tão barata sobre a terra que os homens imaginarão que a paz está assegurada, e então as calamidades se levantarão sobre a terra, a espada, a fome e a grande confusão. Pois muito daqueles que vivem na terra perecerão de fome, e os que sobrevivem à fome morrerão pela espada. E os mortos serão lançados fora como esterco, e não haverá quem os console, pois a terra ficará desolada e as cidades serão arruinadas. Ninguém será deixado para cultivar a terra ou semeá-la. As árvores darão fruto, e quem escolherá? As uvas amadurecerão, e quem as esmagará? Pois se em todos os lugares haverá grande solidão. O homem não mais verá o outro, nem ouvirá sua voz. Pois de uma cidade 10 serão deixados, e do campo 2, que se esconderem em bosques densos fendas nas rochas. Como em um pomar de oliveira, 3 ou 4 olivas serão deixadas em cada árvore. Ou, quando uma vinha é colhida, alguns cachos podem ser deixados para aqueles que procuram cuidadosamente pela vinha. Assim também, naqueles dias, 3 ou 4 serão deixados por aqueles que examinam as casas com a espada. E a terra ficará desolada e seus campos tomados por espinheiros e suas estradas e todos os seus caminhos produzirão espinhos, porque nenhuma ovelha passará por eles. As virgens lamentarão por não terem noivos. As mulheres lamentarão porque não têm maridos. Suas filhas também lamentarão porque não têm ajudantes. Seus noivos serão mortos na guerra e seus maridos perecerão de fome. Ouve agora estas coisas e entendei-as, ó servos do Senhor. Eis a palavra do Senhor, recebei-a, não duvideis do que diz o Senhor. Eis que as calamidades se aproximam e não demorarão. Assim como uma grávida no 9º mês, quando o momento de nascimento se aproxima, tem grandes dores no ventre por 2 ou 3 horas de antecedência. E quando o filho nasce, não há um só momento de demora. Assim também, as calamidades não demorarão quando vierem sobre a terra, e o mundo gemerá, e dores surgirão de todos os lados. Ouvi minhas palavras, ó meu povo, preparai-vos para a batalha, e no meio das calamidades sede como estrangeiros sobre a terra. Que aquele que vende seja como que foge, e o que compra como que perde. Que aquele que negocia seja como que não tem lucro, e aquele que constrói uma casa seja como aquele que não vive nela. E o que semeia seja como o que não colhe, e que ponha uma vinha seja como aquele que não colhe as uvas. Os que se casam, que sejam como os que não têm filhos, e os que não se casam como os que ficaram viúvos. Porque os que trabalham, trabalham em vão. Pois estrangeiros colherão seus frutos, saquearão seus bens, destruirão suas casas, e levarão seus filhos cativos, pois no cativeiro e na fome vão gerar seus filhos.
Aqueles que negociam fazem isso somente para serem saqueados. Quanto ao mais, enfeitam suas cidades, suas casas, suas posses e suas pessoas. Mais irado fico com seus pecados, diz o Senhor. Assim como uma mulher respeitável e virtuosa tem nojo de uma meretriz, assim também a justiça tem nojo da iniquidade quando esta se enfeita e a acusará face a face quando vier aquele que a defenderá. Aquele que procura todo o pecado sobre a terra. Por isso, não sejais como ela ou suas obras, pois eis que em pouco tempo a iniquidade será removida da terra e a justiça reinará sobre nós. Que nenhum pecador diga que não pecou, pois Deus colocará brasas de fogo sobre a cabeça daquele que diz: não pequei diante de Deus e de sua glória. Eis que o Senhor conhece todas as obras dos homens, suas imaginações, seus pensamentos e seu coração. Ele disse: que a terra seja feita, e ela foi feita, que o céu seja feito, e ele foi feito. Por suas palavras, as estrelas foram estabelecidas e conhece o seu número. É ele quem prescruta a profundeza e seus tesouros, aquele que mediu o mar e seu conteúdo. Aquele que encerrou o mar no meio das águas e por sua palavra suspendeu a terra sobre a água. Aquele que estendeu o céu como arco e o estabeleceu sobre as águas. Aquele que colocou fontes de água no deserto e tanques no topo das montanhas para enviar rios das alturas para irrigar a terra. Aquele que formou o homem e colocou um coração no meio de seu corpo e lhe deu fôlego, vida e entendimento. E o Espírito do Todo-Poderoso que fez todas as coisas e prescruta as coisas escondidas em lugares escondidos. Certamente ele conhece tuas imaginações e sabe o que pensas em teu coração. Ai daqueles que pecam e querem esconder seus pecados. Porque o Senhor examinará estritamente suas obras e fará um espetáculo público de todos vós. E quando vossos pecados forem manifestos diante dos homens, sereis envergonhados e vossas próprias iniquidades vos acusarão naquele dia. O que fareis? Ou como escondereis vossos pecados diante de Deus e dos anjos? Eis que Deus é o juiz, temei-o. Cessem vossas iniquidades, nunca as cometam de novo. Os conduzirá e os livrará de toda tribulação. Pois eis que a ira ardente de uma grande multidão está acesa sobre vós, dando cabo de alguns de vós, e vos alimentarão com o que é sacrificado aos ídolos. E os que consentirem comer serão ridicularizados, desprezados e esmagados sobre os pés. Pois em muitos lugares e em cidades vizinhas haverá uma grande insurreição contra aqueles que temem ao Senhor. Serão como homens loucos que não pouparão ninguém, mas saquearão e destruirão aqueles que continuarem a temer ao Senhor. Destruirão e saquearão seus bens e os arrastarão para fora de suas casas. Então a qualidade comprovada de seus eleitos será manifesta, como o ouro é provado pelo fogo. Ouvi minha voz, diz o Senhor. Eis que dias de tribulação estão às portas e todas vos livrarei. Não temais nem duvideis, pois Deus é o vosso guia. Vós que cumpres meus mandamentos e preceitos, diz o Senhor. Não permiti que vossos pecados vos abatam, nem que vossas iniquidades prevaleçam sobre vós. Ai daqueles que são sufocados por seus pecados e vencidos por suas iniquidades. Como um campo é sufocado pela vegetação rasteira, e seu caminho é vencido pelos espinhos, de modo que ninguém consiga passar. Ele é cortado e entregue para ser consumido pelo fogo.